Bom dia, gente, sejam bem-vindos. Chegamos, eu tô aqui hoje na loja da minha mãe. Olha que lugar bonito. Depois eu mostro. Não, depois não. Só quem vai ter oportunidade vai ser quem vem aqui. Ela é uma depiladora de excelência, então indico demais todo mundo que faz com ela, não quer fazer com outra pessoa, porque realmente vale muito a pena. Então, fica a dica. Bom, hoje a gente está no capítulo 4 de Esdras e eu coloquei o tema da nossa mensagem como os levantes de Satanás. Como a gente está vendo aí, já faz uns 3 dias, né? No livro de Esdras, eles voltaram com autorização ali do rei da Pérsia, que falou que o Espírito de Deus se moveu dentro dele e ordenou que ele liberasse os israelitas para quem quisesse tá voltando ao seu país de origem, para poderem reconstruir ali a cidade, o templo. E aí o rei da Pérsia, com o coração, né, temeroso e enfim, muito generoso, faz isso com muita generosidade, dá riquezas para eles estarem voltando, dá todos os recursos ali. Ontem a gente viu que eles se estabeleceram na cidade ali, em 7 meses eles se organizaram e então decidiram começar as obras, ofereceram os sacrifícios necessários e aí agora eles teriam ali eles começariam então a lançar os alicerces. Ontem a gente viu, né, que entre jovens, os mais novos ali que estavam vendo aquilo pela primeira vez e os mais velhos que já tinham visto uma vez e agora estavam podendo ver de novo, uns choravam de emoção, outros gritavam de alegria, então aquilo se uniu assim. Então foi muito especial o capítulo de ontem. E aí, hoje então, né, nenhuma obra é fácil. Começar algo, fazer algo, reconstruir algo, principalmente para Deus. Não sei se você já teve oportunidade, mas sempre vai ser difícil. Sempre vai haver levantes de Satanás. O inimigo vai tentar te parar, gente. Quem não sabe disso, né? que comece, que tente. Eu mesma, todas as vezes, sabe, gente, assim, o inimigo, tipo, ele é muito enfático em relação a isso e ele levanta pessoas e muitas das vezes pessoas que seja pessoas poderosas. Aqui nesse capítulo a gente vai ver que levantou todo tipo de gente, né? Mas às vezes o inimigo também usa pessoas próximas, pessoas que você ama. Mas enfim, vamos nos ater ao texto, vamos começar fazendo uma oração e aí a gente dá sequência aí na nossa live. Amém, Deus. Obrigada por esse dia, obrigada, Deus, pela vida de cada um aqui reunido, Deus, obrigada por este lugar aqui, sabe, Pai, em nome de Jesus, que os teus anjos estejam acampados ao nosso redor, ao redor de cada casa, de cada vida, de cada família. Jesus, em nome de Jesus, nos ajude, Deus, nos sustenta, nos dá constância, nos fortaleça, Deus, em meio aos ataques dos inimigos. Em nome de Jesus, aqui nós vamos ver eles tendo até mesmo que parar esta obra, mas nós sabemos que quando uma obra é do Senhor, Deus, nada pode nos parar, nada vai fazer com que fique daquele jeito mesmo, sabe, Deus, o Senhor é o Deus da obra, o Senhor é quem começa e o Senhor é quem termina. Então, Deus, nos dá consciência de que se alguns aqui talvez pararam algo que começaram, sei lá, talvez pararam de ler a Bíblia, sabe, Deus, talvez pararam de fazer jejum, talvez pararam até mesmo de buscar o Senhor, talvez pararam de acreditar e de confiar, Deus, mas em nome de Jesus, nesse momento eu te peço, Deus, para que o Senhor os fortaleça e os faça ver que acontece, é normal.
Sabe, às vezes as lutas ficam tão pesadas, tão duras, tão difíceis, que não tem problema você parar. Que o Senhor te entende, te vê, mas Ele vai fazer você voltar em nome de Jesus. Essa obra vai chegar ao fim. Toda boa obra que o Senhor começou, eu declaro nesta live que será terminada e finalizada para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém, gente? Então vamos lá. Capítulo 4 vai começar dizendo: os inimigos da tribo de Judá e Benjamim souberam que os que haviam voltado da Babilônia estavam construindo de novo o templo do Senhor, o Deus de Israel. Então foram falar com Zorobabel e com os chefes das famílias. Disseram o seguinte: queremos construir o templo junto com vocês. Nós adoramos o mesmo Deus que vocês e temos oferecido sacrifícios a Ele desde o tempo de Esar-Adom, rei da Assíria, que nos mandou morar aqui. Porém, Zorobabel, Josué e os outros chefes das famílias israelitas responderam: não precisamos que vocês nos ajudem a construir um templo para o Senhor nosso Deus. Nós vamos fazer isso sozinhos, como Ciro, rei da Pérsia, mandou. Então, a gente daquela região fez tudo para desanimar os israelitas e para pôr medo neles, a fim de parar a construção. Além disso, deram dinheiro a certos funcionários do governo para que estes atrapalhassem os planos dos israelitas. E os inimigos fizeram isso durante todo o tempo em que Ciro foi rei da Pérsia, até o reinado de Dário, rei da Pérsia. Então, para a gente entender o que está acontecendo aqui, vai estar dizendo que haviam ali alguns inimigos de Judá, das tribos de Judá e de Benjamim. E eles se levantaram e eles foram como quem não quer nada, com aquela falsidade estampada na cara, viraram e falaram: deixa eu contar para vocês, a gente também serve o Deus de vocês. Eu não sei se vocês se lembram, mas lá em 2 Reis, do 17, do 24 ao 41, vai dizer que quando os israelitas foram exilados, né, foram mandados cativos para a Babilônia, o rei ali, enfim, não sei, Esar-Adom, né, vai dizer que ele mandou alguns povos para colonizarem, para ocuparem aquela terra, para ocuparem aquelas regiões dos israelitas, para eles poderem continuar, né, enfim. Afinal de contas, eles queriam tomar aquele país para eles ali, para Babilônia, enfim. E aí, beleza, então são essas pessoas que... E aí eles começaram a ser muito atacados e o rei percebeu que o Deus daquele país não estava ficando satisfeito com eles. Então eles enviaram de volta alguns sacerdotes, algumas pessoas dos israelitas, sacerdotes dos israelitas, para ensinar e para abrandarem a ira daquele rei, do Deus, né, que morava naquela terra, naquela região. E aí vai falar que eles aceitaram, que eles então começaram a aprender mais sobre o Deus deles, mas que também eles ofereciam sacrifícios aos seus deuses, eles continuavam adorando os seus deuses ali nessa dualidade. Afinal de contas, para eles tudo era a mesma coisa, eles só precisavam de alguém protegendo, guardando, dando dinheiro, dando, né? Minha vida tá ok se tá tudo de boa. Não tô nem aí pra esse Deus. E o nosso Deus é um Deus diferente, né? Então, aqui eles foram com essa motivação e com essas palavras, falando: não, a gente também adora o Deus de vocês. Deixa eu te contar, quando a gente veio pra cá, a gente teve que até aprender sobre ele. E aí os israelitas vão olhar aquilo e vão falar: cara, vocês aprenderam de ouvir falar, mas não de andar com ele, não de conhecê-lo de todo o coração. Aqui a gente está numa obra em que a gente precisa ter o coração, a gente precisa ter a experiência, a gente precisa ser filho. A gente não quer a ajuda de vocês, a gente não quer a ajuda de quem não está com a mente, com o coração voltado para esse templo de tal forma que
saiu, sabe, voltou para essa terra com todos os desafios, com todas as tarefas tão difíceis a ser feitas, mas aceitamos o desafio. Então, não é qualquer obra, não é qualquer construção, a gente não precisa da ajuda de vocês. Eles, peraí, então... Aí, então, vai dizer que eles, então, começaram a conspirar contra aquela construção, e eles começaram a pagar algumas pessoas para ficarem, né, falando mal ali, tá arranjando algum jeito de atrapalhar aquela obra. E aí, beleza. E aí no versículo 6 vai continuar dizendo: no começo do reinado de Xerxes, os inimigos escreveram uma acusação contra os moradores de Judá e de Jerusalém. Bislame, Tredat, Tabeel e os seus companheiros escreveram uma carta a Artaxerxes, rei da Pérsia. A carta foi escrita em aramaico e traduzida para a língua persa. Reum, que era o governador, e Sinzai, o escrivão, também escreveram uma carta ao rei Artaxerxes contra os moradores de Jerusalém. A carta dizia: esta carta é enviada por Reum, o governador, e Sinzai, o escrivão, junto com os seus companheiros, os juízes e todos os outros funcionários que são naturais de Ereque, da Babilônia e de Susã, na terra de Elão, e junto com os outros povos que o grande e poderoso Assurbanipal tirou dos seus países e levou para morar na cidade de Samaria e no resto da província do Eufrates Oeste. A carta continuava assim: ao rei Artaxerxes, os seus servidores da província do Eufrates Oeste escrevem o que segue: ó rei, levamos ao seu conhecimento que os judeus que o Senhor mandou para cá chegaram a Jerusalém e estão construindo de novo essa cidade rebelde e má. Já começaram a levantar as muralhas e logo vão acabar esse trabalho. É bom que o rei também saiba que se essa cidade for reconstruída e se as muralhas forem levantadas de novo, essa gente não vai querer pagar nenhum imposto, nem taxas, e por causa disso o rei terá muito prejuízo. Como nós somos seus servidores, não queremos que o Senhor fique prejudicado. Por isso, sugerimos que o Senhor mande fazer uma investigação nos arquivos dos seus antepassados. Se fizer isso, descobrirá que Jerusalém é uma cidade rebelde e que desde os tempos antigos ela tem dado trabalho aos reis e aos governadores das províncias. Em outros tempos tem havido revoltas nela e por isso ela foi destruída. Portanto, ó rei, nós estamos certos de que, se essa cidade for construída de novo e se as muralhas forem consertadas, o Senhor não poderá mais controlar a província do Eufrates Oeste. Aqui, então, eles mandam uma carta ali ao rei na época Artaxerxes, né? A gente sabe que esse rei eu acho que é o filho do rei Xerxes, que é aquele da rainha Esther, que a gente vai ver mais adiante a história, mas enfim, essas histórias se misturam ali. Mas eles vão mandar a carta falando que esse povo é um povo rebelde. Rei, deixa eu te contar, vai ver nas histórias, ali já tinha mudado, tá? Não era mais o rei Ciro, já estava ali no governo ali desse rei, enfim, Xerxes, Artaxerxes, não sei exatamente quem estava, né, imperando ali. Aí ele vai virar e vai falar da história de Israel, da história que eles sempre venceram, de que eles sempre foram, né, aquela cidade é uma terra prometida, de que eles tiveram reis poderosos, de que eles, né, sempre se rebelavam contra os ataques dos inimigos. Por quê? Porque eles entendiam que aquela terra era deles. E por que há tanta guerra hoje em dia em Israel, na Palestina, enfim? Exatamente por essa guerra de território, de acreditar, de saber, de conhecer a sua história.
Então eles viraram e mandaram essa carta lembrando o rei, ou pelo menos fazendo ser do conhecimento dele, se ele tivesse assim meio disperso, fazendo ser do conhecimento dele qual a história de Israel. E eles estavam certos, não estavam falando nada de errado não, mas eles falavam como gente rebelde, gente malvada, gente que se eles voltassem a se estabelecer de fato naquele lugar, aí o rei perderia o controle total, porque a gente sabe que Deus deu na mão deles aquela cidade, né? E aí no versículo 17, pra gente finalizar, vai dizer: então o rei Artaxerxes mandou a seguinte resposta: a Reum, o governador, a Sinzai, o escrivão, e aos seus companheiros que vivem em Samaria e no resto da província do Eufrates Oeste. Saudações. A carta que vocês mandaram foi traduzida para a língua persa e lida para mim. Então, mandei que fizessem uma investigação e descobriu-se que desde os tempos antigos Jerusalém tem se revoltado contra a autoridade do rei e que ela sempre esteve cheia de rebeldes e de criadores de casos. Reis poderosos reinaram e governaram toda a província do Eufrates Oeste, e o povo lhes pagava imposto e taxas. Portanto, deem ordens para que parem as obras. Essa cidade não será construída de novo enquanto eu não mandar. Cumpram essa ordem com todo cuidado para evitar que eu tenha mais prejuízos. A carta do rei Artaxerxes foi lida para Reum, para Sinzai e para os seus companheiros. Então, todos eles foram imediatamente a Jerusalém e, ameaçando os israelitas com armas, os obrigaram a parar as obras. O trabalho da construção do templo havia sido interrompido e tinha continuado parado até o 2º ano do reinado de Dário, rei da Pérsia. Então, o rei, pegando ali os arquivos, vendo que de fato quem era de fato aquele povo, ele virou e ele falou: eu não sei o porquê que o rei Ciro deu essa ordem, mas eu não quero que isso continue, porque realmente a gente vai ficar sem o controle desse país, dessa cidade, enfim, desse lado, né? E aí ele mandou que fossem e parassem, que cumprissem aquilo para que ele não sofresse os prejuízos, os danos, né? E aí vai falar que aquelas pessoas que tinham feito aquela denúncia foram imediatamente com armas, brutalidade total, fazê-los parar aquela obra, e eles tiveram sim que de fato parar. E aí ficou parada ali até o 2º ano do rei Dário. E é isso, a gente já venceu o nosso tempo. A história não termina por aqui, então a sua história também não termina por aí, se você tem algo parado. Amém? Deus abençoe, gente. Tchau, tchau.